Hello everyone, how are you doing today? Olá pessoal, como vocês estão hoje? Louis aqui. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer para você o uso do give up e give out. São phrasal verbs, são verbos frasais amplamente usados na língua inglesa. É mistério, é fundamental que você saiba usar os phrasal verbs em inglês, pois eles são fundamentais para que você fale muitíssimo bem o inglês e entenda a linguagem falada e escrita da língua inglesa. Então, eu vou começar sem mais delongas, né? Em inglês, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Let's get started. Vamos começar. Então, give up. Give up significa desistir, parar de tentar, de fazer algo. Como no exemplo seguinte. John gave up without a fight. John gave up without a fight. John desistiu sem lutar. Então, isso realmente é algo que acontece, não é verdade? Um outro exemplo. Don't give up hope, my friend. Don't give up hope, my friend. Não perca a esperança, meu amigo. Então, mais um exemplo aqui, no sentido de desistir, de perder alguma coisa, no caso a esperança, né? Desistir de fazer lá algo, deixar ou parar de tentar de fazer algo. Outro exemplo também que nós usamos com give up. O give up é mais um verbo no gerúndio. Como é que eu faço um verbo no gerúndio em inglês? Verbo mais ing. Se eu tenho o verbo study, que é estudar, eu acrescento ing, fica estudando. Então, isso aqui é o gerúndio em inglês. Então, depois do give up, do up, que é uma preposição, que é um phrasal verb, é um verbo mais uma preposição. O verbo tem que estar no gerúndio, tem que ter o ing. Como por exemplo, na frase, He gave up studying. He gave up studying. Ele desistiu de estudar. He gave up smoking. He gave up smoking. Ele parou de fumar, ou seja, ele não fuma mais, ele desistiu de fumar. Ele acabou. Então, você pode usar muitos, depois do up, muitos verbos no gerúndio, né? Como, por exemplo, um outro exemplo, She gave up studying. Ela parou, ela desistiu de estudar. Então, você pode usar assim, sempre que tiver o up no give up, que é a preposição, se usar um verbo, coloca o ing, que ele vai ficar no gerúndio. E daí você dá o significado que você quer realmente transmitir, né? Um outro exemplo com give up é give it up for Pete. Give it up for Pete. Ou seja, aplaudam o Pete. Aplaudam o Pete. Give it up for Pete. Give it up for Pete. Aplaudam o Pete. Fazendo barulho, né? Com aplausos. Então, esse é o contexto. Give somebody up. Um outro verbo é give somebody up, que significa desistir de alguém. Ou give up on somebody. Give up on somebody. Desistir de alguém porque perdeu a esperança de encontrar aquela pessoa, que ela vai voltar, que ela vai ser achada, encontrada. Então, esse é o contexto. Como vamos ver aqui no exemplo. There you are. There you are at last. There you are at last. Finalmente você está aí. With given you up. With given you up. Nós já tínhamos desistido de você. With é a contração do we had, que é o
past perfect, o passado perfeito do verbo. We'd given, o verbo no particípio, up. We'd given you up. We'd given you up. Não se preocupe com as estruturas aqui agora. Aprenda a usar esta frase. Aqui agora, depois você vê explicação gramática depois. Então a frase é there you are at last. There you are at last. Aí está você finalmente. We've given you up. We've given you up. Nós tínhamos desistido de você. Então, você sumiu, não apareceu. A gente já tinha perdido as esperanças, certo? Uma outra expressão, we hadn't heard from him for so long. We hadn't heard from him for so long. Fazia muito tempo que nós não ouvíamos falar dele. Então, aqui uma outra expressão também. Não se preocupe com a estrutura da forma gramatical que você aprenderá depois. We'd given him up for dead. We'd given him up for dead. Ou seja, já tínhamos dado como morto. Nós o tínhamos dado já como morto, né? Já tínhamos perdido a esperança de encontrá-lo. Então, we had given him up. Aí, juntando tudo, we'd given him up. We'd given him up for dead. Ou seja, já tínhamos dado como morto, já tínhamos desistido de procurar essa pessoa. Ok? Então, give up também significa terminar um relacionamento com alguém. Como, por exemplo, she gave him up. She gave him up. Ela acabou o relacionamento com ele. Give up on somebody. Give up on somebody. É desistir de alguém, né? Por quê? Por acreditar que ele ou ela nunca vai mudar, nunca vai melhorar, etc. Como, por exemplo, no exemplo aqui, God will never give up on me. God will never give up on me. Deus nunca desistirá de mim. Apesar das minhas falhas e tudo mais, God will never give up on me. Deus não, ou melhor, Deus nunca desistirá de mim. Você pode pedir para alguém também não desistir de você, porque você está passando dificuldades, né? E você está lutando bastante. E você pode falar para a pessoa, as pessoas ou familiares, don't give up on me, please. Don't give up on me, please. Por favor, não desistam de mim. Não percam a esperança em mim. Certo? Então, essas são alguns phrasal verbs com o verbo give up. Give up. Vamos aprender agora com o phrasal verb give out. Give out. Give out. Então, você junta o som give mais out. Forma um som só. Give out. Give out. Give out. Que significa terminar, esgotar, acabar completamente. Como no exemplo seguinte, after a month of drought, depois de um mês de seca, their food supplies gave out. Então, toda a frase, after a month of drought, repetindo, after a month of drought, their food supplies gave out. Então, depois de um mês de seca, seu suprimento de alimentos acabou. Acabou. Outra frase também, his legs gave out and he collapsed. His legs gave out and he collapsed. Ou seja, as suas pernas cederam, fraquejaram, né? Ficou sem força e ele
desmoronou, he collapsed, ou seja, ele desmaiou, desmoronou, colidiu, caiu, colapsou, né? Essa é a ideia. Outro exemplo com give out também, o give out também é usado no sentido de parar de funcionar ou de falhar. Como, por exemplo, no exemplo que eu vou dar agora sobre um avião. One of the airplane's engine gave out. One of the airplane's engine gave out. Uma dos motores do avião falhou. Misericórdia, ainda bem que só foi um, né? Um motor do avião. Então, também como give something out. Give something out. O que significa isso? É dar algo para muitas pessoas, como no exemplo a seguir, me referindo à professora. The teacher gave out the exam paper. The teacher gave out the exam paper. O que quer dizer com isso? Que a professora entregou a prova para todos os alunos. Então, não era só uma pessoa, era todos os alunos, né? Então, esse é o contexto, né, que eu acabei de dar. Então, gente, por hoje é só. Vocês aprenderam aqui 2 phrasal verbs com give up e give out. Se você quer aprender muito mais a língua inglesa por completo, de maneira fluente, dominar o idioma, entre em contato comigo. O meu contato está na descrição aqui abaixo do vídeo, onde você poderá entrar em contato comigo. Se houver vagas, você entra em contato comigo e agenda para você entrar num grupo ou numa aula particular, individual ou em dupla. Pode ser um casal de marido e esposa, ou namorados, ou, enfim, um casal, pode ser 2 amigos, não importa, ou em grupos, né? Ou em grupos. Então, entre em contato para que você possa melhorar o seu inglês. E se tu gostaste desta aula, deixe o seu like, aquele like que ajuda bastante o meu canal. E se você ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal para que você melhore cada vez mais o seu inglês e pratique, pratique e pratique, ok? Então, eu vou me despedindo agora dizendo so long, farewell.